Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português. E nessa aula agora a gente vai vamos começar a usar o nosso livro 4, tá? Para o conteúdo de português. Já falei para vocês em outra videoaula que eu sei que vocês não têm o livro 4 ainda, ele não chegou, porém vocês podem utilizar pela plataforma digital, o livro digital, a plataforma COC. Como eu estou usando, olha aqui, ó. Estou usando para produzir os materiais para vocês. As aulas eu estou usando pela plataforma, a plataforma do COC. E quem ainda não conseguir, né, por enquanto, vai acompanhando as videoaulas. E se tiver que fazer as atividades extras, né, pós-videoaula, pode utilizar o caderninho, tá bom? E quando você já tiver acesso, você pode imprimir essas atividades, ok? Então vamos lá? Vem comigo, acompanhe. Bom, as nossas primeiras atividades no livro 4 são as atividades 64, 65 e 66. Começa na página 12 e vai até a 21. E ela fala sobre inferência de informações. O que é você inferir? O que são inferências? É você tirar conclusões, fazer deduções a partir de informações. Às vezes, dentro de um texto, a resposta para o que a gente quer ou para a gente conseguir entender não está assim claro ali, não tem uma resposta clara sobre determinado assunto. Mas a partir das informações que o texto dá, que o texto traz, é possível fazer algumas conclusões. E é isso que nós vamos fazer aqui juntos, tá bom? Então vamos lá. O texto que a gente vai ler se chama O Sol e a Lua, e ele conta um pouquinho da história, na verdade, de forma fictícia, não é uma história real, é uma história imaginária. Ela conta sobre a formação da Terra. Algumas coisas você vai ver que tem sentido com o mundo real, mas outras não. E aí conta a formação da Terra desde o início até os dias atuais. Faz como se fosse um resumão, tá bom? Inclusive tem um textinho no início que eu queria ler para vocês. Eu não botei no slide, mas eu queria ler para vocês. Só um minutinho. Que diz assim, olha. Você já reparou que o Sol e a Lua parecem estar perto de nós, mas ao mesmo tempo vivem se escondendo? Quando o Sol aparece no céu, a Lua vai saindo. Porém, quando ela aparece, ele já se escondeu atrás de uma montanha ou no fim do que nossos olhos enxergam no mar. Nos textos que lemos, também é assim. Algumas coisas se mostram para nós, sem que precisemos procurar. E outras ficam escondidas entre as linhas do texto, e é preciso curiosidade e vontade para encontrá-las. Tá? Então, essas são as inferências que eu falei para vocês. Tem coisas que ficam ali, claras, para a gente dizendo o que é, o que são, né? Mas tem coisas que a gente tem que prestar atenção, pensar, tentar entender para poder concluir, ok? Então, vamos lá. Começar a leitura. Acompanhem, por favor. Nunca ninguém diria, quando o Sol e a Lua se conheceram, que seria um caso de amor à primeira vista. Mas a verdade é que assim foi. Ainda o mundo não era mundo, e já os dois trocavam olhares de enlevo, de felicidade. Já os dois se iluminavam como candeias acesas na escuridão do universo. Luminariazinhas, como se fossem duas luminariazinhas na imensidão do universo. Quando, de uma enorme explosão cósmica, a gente já ouviu falar sobre isso, Big Bang, a Terra surgiu. Logo, o Sol e a Lua decidiram velar, cuidar, né, por aquele pedaço de matéria que não era mais do que uma massa disforme e sem vida.
O sol encarregou-se de tratar dos solos, e não tardou que altas montanhas se erguessem, que árvores frondosas enfeitassem os vales e que planícies infindáveis se fizessem perder no olhar. Ou seja, perder de vista muitas planícies. Tá? Depois nasceram as pedras e sempre sob o sol colocá-las no local preciso. Ora, no cimo da montanha, lá na parte de cima, escarpados, as montanhas bem íngremes, né? Inclinadas, horas dispersas, salpicando o solo fértil das terras planas, até se tornarem areia fininha, escondida sobre os leitos silenciosos dos rios. A lua coube a tarefa de criar as águas. Águas profundas que dividiram grandes pedaços da terra e águas mais serenas que desciam das montanhas e se alongavam pelas planícies. Olha, a gente pode fazer inferências nesse pedaço todo que a gente leu. Por exemplo, esse que a gente leu agora, que a lua coube a tarefa de criar as águas profundas que dividiam grandes pedaços de terras. Que águas profundas são essas que dividem os pedaços de terras do planeta? Os oceanos, que dividem os continentes, tá? Isso é inferir. Então, vamos lá, continuando. E águas mais serenas que desciam das montanhas e se alongavam pelas planícies. Que águas são essas que descem das montanhas? Cachoeiras. E que se alongam pelas planícies? Os rios, né? Se alongam pelas planícies. Tudo perfeito. Mas acharam, o sol e a lua, que alguma coisa faltava naquele mundo à medida. E como sempre se haviam entendido, a novas tarefas se propuseram. Assim, surgiram os animais de toda espécie, grandes, pequenos, uns mais dóceis, outros mais atrevidos, uns que caminhavam pelo chão, outros que se aventuravam pelos ares, e ainda outros que só habitavam o reino das águas. A gente pode fazer inferências nesse pedaço também. Que animais são esses de acordo com a característica de cada um? Você pode concluir, tirar deduções aí, tá bom? Depois na sua casa você pode reler o texto e fazer essas conclusões também, tá? Porque a tia Georgia está fazendo só algumas aqui, não todas. Bom, assim surgiram animais de toda espécie, grandes, pequenos, uns mais dóceis, outros mais atrevidos. Essa parte eu já li. Vamos pular para o próximo parágrafo aqui, ó. Agora sim, todos viviam em harmonia. O mundo do sol e o mundo da lua. E eles continuavam cada vez mais enamorados, apaixonados. O sol aquecia a terra e dava-lhe vida. A lua embalava e dava-lhe sonhos repousantes e noites lindas, tão claras que até parecia um dia. Mas todas as histórias têm um senão. Certa altura em que o sol e a lua andavam entretidos, ocupados nas suas tarefas, vislumbraram bem lá no meio de uma planície uma espécie de animal que não se lembravam de ter colocado onde quer que fosse. Não voava, não nadava, nem andava de quatro patas. Pelo contrário, erguia-se como o pescoço de uma girafa e parecia querer ser o rei dos animais. Decidiram vigiá-lo. Não fosse ele perturbar o encanto daquele mundo, vigiaram dia e noite e dia, sem interferir. E ao longo dos séculos, no correr dos milênios, não gostaram do que viram. Que animal é esse, hein? Então, que faz ele as árvores que eu ergui? Interrogava seu sol. Que faz ele das águas que pus a correr? Indignava-se a lua. De comum acordo, combinaram assustá-lo. Mandaram fortes raios de luz sobre a terra, mas o animal protegeu-se enquanto as sombras havia. Mandaram trombas de águas infindáveis, mas ele fechou-se no seu covil, no seu habitat. E de lá não saiu enquanto os rios não voltaram ao normal. E tudo que o sol e a lua puderam fazer
não foi suficiente para parar aquela espécie que ainda hoje habita um planeta chamado Terra e que diz ser seu dono legítimo, ou seu legítimo dono. Vocês já ouviram falar dele? Pois nunca esse bicho reparou no trabalho do Sol e nem no labor da Lua, nem enquanto eles são apaixonados um pelo outro, nem enquanto eles querem bem a esse planeta perdido na imensidão do universo. E é por tudo isso que vos contei. Acreditem que a Lua tem aquele ar sempre tão triste, quando nas noites em que está cheia, ela nos olha sempre como num queixume, né? Fazendo queixa. E é também por causa disso que o Sol, por vezes, se esconde atrás de nuvens sombrias, vai buscar conforto à Lua e lembrar-lhe, sim, que nunca é demais lembrar o quanto ele é apaixonado por ela. E aí, já descobriram quem é esse animal que se acha dono da terra, que estraga as árvores, que polui os rios? Infelizmente, somos nós, os seres humanos. Esse texto está querendo trazer essa consciência para a gente, de um planeta tão bonito, tão bem feito, né? Uma natureza tão impecável e a gente destruindo. Quem já ouviu falar nesses tempos aí de quarentena, quantos animais estão aparecendo, como os rios, as águas dos rios estão ficando limpas, né, de repente. Então, é hora da gente repensar a nossa ação e a nossa atitude nesse mundo que nos foi presenteado, porque é um presente onde nos dá a vida. Então, vamos lá? Página 17, número 2. Segundo o texto, o Sol e a Lua fizeram o quê? Surgiram no mundo bem depois dos seres humanos, até hoje não existem, ou surgiram muito antes dos seres humanos? Surgiram primeiro, segundo o texto, né? Só apareceram depois e eles viram. No texto, afirma-se que os dois se iluminavam, mas como sabemos, um desses astros que tem um brilho próprio ilumina o outro que não tem. Entre Sol e Lua, quem ilumina e quem é iluminado? O Sol ilumina a Lua, isso aí. E aí a Lua reflete a luz do Sol para iluminar a nossa noite. Número 4, leia o seguinte trecho do texto. Quando de uma enorme explosão cósmica a Terra surgiu, logo o Sol e a Lua decidiram velar por aquele pedaço de matéria que não era mais do que uma massa disforme sem vida. Que impressão se tem da Terra nessa passagem? Disforme, pedaço de terra de matéria disforme, tem-se a impressão de que a Terra surgiu como algo frágil, pequeno e delicado, não tinha forma. Olha, eles tinham que cuidar, o Sol e a Lua, eles decidiram cuidar porque esse pedaço de matéria precisava de um cuidado especial. Por isso que eles resolveram cuidar. A gente cuida daquilo que é frágil, daquilo que precisa, né? Como a mamãe e o papai cuidam de vocês até que vocês cresçam e possam se cuidar sozinhos da mesma forma. Ok? Então, nós fizemos algumas inferências e a gente vai continuar fazendo as inferências de informações desse texto na próxima videoaula. Ok? Então, me acompanhe. Te vejo na próxima videoaula. Beijão. Até lá, hein? Vamos embora para lá.